Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Emergência. Meu nome é Fernando, eu sou médico emergencista e tô aqui com ele, como sempre, meu fiel escudeiro, Rômulo Torquato. E aí, doutor Rômulo, como é que você tá? Fala, Fernando, tudo na paz e por aí, como é que andam as coisas? Graças a Deus, tudo certo. Melhor agora que a gente tá gravando esse episódio. Meu dia fica mais feliz. Queria saber, que café que você tá tomando? Cara, tô tomando um cafezinho aqui, né? Esse é especial, é de. Cara, de onde é que é? Ele é de Águas da Prata, na região vulcânica ali da Serra da Mantiqueira. É um bourbon amarelo, torra clara, café de 86 pontos, dessa aqui, ó, Fazenda da Prata. E esse café aqui, cara, ele é especial por quê? Porque você tem um dele, né? Já tomou? Já tomei, um Cara, espetáculo. muito bom, né, muito bom. Ele diz aqui que tem umas notas de uva, que quem reparou foi a Gi, e eu achei que é bem acentuado, pelo menos na receita que eu fiz eu consegui extrair bem essa nota aqui. E esse café foi presente da Gi, Giovana, eh, minha R menos, 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 e pô, muito obrigado, Gi, sensacional. É, esse cafezinho tá sensacional e queria também estender o Hum. agradecimento à Giovana Salgueiro, que é nossa residente, agora atualmente R3 de Medicina de Emergência lá do Santa, e que assim como a gente é fã de um cafezinho, antes curtia mais uma bebida cafeica, né? Agora ela tá aprendendo que é um café de verdade e acho que ela escutou a gente falar, né, que assim, ó, vai viajar, quer trazer um presente, traz café. E aí ela foi e trouxe um cafezinho. Então, Gi, muito obrigado, viu? Exatamente, cara. A Giovana, residente mais animada que tem, né, cara? Nunca vi alguém que gosta tanto de uma sala de emergência como ela, né? Tá num estágio nada a ver. Aí essa semana eu tava de plantão lá, ela foi quarta pra ficar comigo, ficamos lá até às 11 da noite, desgraça, intubação difícil, porra, foi plantão daqueles do jeito que a Giovana gosta. É aquela residente exemplar. E por falar em exemplo, eu queria conversar com você hoje, Dr. Romo, sobre um tema que é meio polêmico aí dentro da medicina de emergência. Porque assim, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente aí na internet querendo falar, né, sobre profissões do futuro, especialidades do futuro, faça isso, não faça aquilo. E muita gente fala muito mal da medicina de emergência por um aspecto, porque elas acreditam que a medicina de emergência é viver de plantão. E aí, você concorda com essa frase? E se você concorda, viver de plantão é realmente ruim? E, cara, podcast diferente hoje, né? É... cara, eu não concordo porque essa é uma parte da nossa vida de emergencista, né? Você saiu agora, tá há poucos meses aí na estrada. Eu tô um pouquinho mais de tempo na sua frente, mas ainda, pô, muito jovem, perto de muita gente que tá há bem mais tempo do que nós aí no mercado. Cara, sei que viver de plantão é uma parte, existe bastante várias outras coisas que dá pra gente fazer. E pra quem escolher viver de plantão, também, pô, acho super da hora. Eu teria sérios problemas se minha vida fosse viver de consultório, né, irmão? Porra, já pensou? Ainda bem que tem alguém que acha ruim viver de plantão, porque eu odeio se eu tivesse que viver de consultório. Exatamente, eu acho que nesse bate-papo entra muito isso, né? Que não é a questão só de viver ou não de plantão, mas do que você gosta de fazer. E eu acho que sempre quando você vai escolher uma especialidade, você tem que pensar no que você se imagina fazendo daqui 20, 30 anos, né? E eu acho que muita gente que está na medicina de emergência não se encaixa nessa vida de consultório ou de ambulatório e que prefere estar ali numa vida mais dinâmica, né? Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse mito existente, né, de que medicina de emergência é viver só de plantão, e a gente explicar para o pessoal, de acordo com as nossas experiências, com o que a gente teve, principalmente as suas, né, que você está há mais tempo do que eu, as possibilidades de emprego que existem para quem se forma na emergência hoje em dia e o que que a gente pode debater de pontos positivos, negativos de cada um, porque eles existem, né? E contar um pouquinho de experiência pessoal mesmo, né? Eu agora
me formando recentemente, eu tô há pouco mais de um mês aí formado, vão fazer 2 meses. E cara, no momento, na minha vida, agora, a minha vida é de plantão. Eu tenho plantão em várias instituições. E eu não acho isso nada ruim. Eu lembro muito bem quando eu decidi que eu queria fazer medicina de emergência. E quem eu conversava muito era o Dr. Giovanni Wibling, saudoso que terminou a É, vi residência lá no Hospital das Clínicas. eu sempre quis E que saber como é que falava o sobrenome dele, então é Viblen? Ou isso, você acha que é assim? não é assim mesmo. Ah, Ou eu acho que é Eu assim. chamava ele de Giovanni Weblin. Vibling. A gente vai ter que Vamos ver, perguntar pra ele ele vai isso aí. comentar aí qual que é o certo. É, pô, Giovanni, manda Mas pra nós no privado aí como é que é. Mas o Giovanni, ele conversava muito comigo e ele falava assim: "Cara, mas por que você acha que talvez viver de plantão seja ruim, né? Você escolhe o plantão que você quer dar, né? Hoje em dia, né, se você não for CLT, se for PJ, você tem essa flexibilidade. E se você for CLT, você vai ter os dias determinados, você consegue antecipadamente organizar a sua rotina. E você decide quando você quer trabalhar ou não, quando você quer encaixar, se você quer pegar um plantão extra ou não, se você quer fazer plantão de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas. E cara, você vai lá, faz o seu plantão e depois disso, acabou, meu amigo. Você não leva nada pra casa, você não leva trabalho pra casa, né? Na maioria das vezes, você vai passar o plantão e uma pessoa vai continuar o cuidado daquele paciente. Então, cara, aonde que isso é ruim, sabe? Na minha visão, assim, como profissional que lida, que atua, né, no departamento de emergência, eu acho isso uma coisa boa. Então, você consegue, né, ao longo do tempo, pô, agora eu tô mais cansado, pô, sabe, queria poder viajar. Você organiza ali sua vida para você conseguir ir fazer essas coisas, né? Como é que você via essa questão de viver de plantão, Rom? Cara, eu confesso que eu não pensei muito nisso antes de entrar na residência não, até porque eu não tive contato com emergencistas, né. Cara, me formei no Mato Grosso, aí a galera sugeriu ali pra mim, pô, último ano eu estava meio em dúvida, né, entrei na faculdade querendo ortopedia, depois comecei a pensar em otorrino no final, aí alguém surgiu ali e falou: "Cara, por que não medicina de emergência? Você gosta, tal?". Eu nem conhecia a especialidade direito, no Mato Grosso não tem residência, não tem emergencista, né. E aí acabei, pô, no susto ali, "Ó, bora", fui, entrei, e meio sem pensar nisso e sem entender toda a complexidade, né. Mas uma coisa eu tenho certeza, cara, eu não sou um cara que gosta de consultório e, pô, me achei dentro da medicina de emergência, né. Eh, Dá um gole do meu café. Hum. E aí, cara, bom, entrei super animado na residência e durante a residência foi um período puxado, né, porque aí são cargas horárias altas, tal, trabalhar por fora. E depois que acabou eu fui pra essa vida de plantão, né. Cara, eu não acho nem um pouco ruim, né, vivi hoje eu não tô só no plantão, mas durante um tempo ali eu fiquei só no plantão e adoro, cara, adoro. Tem gente que diz que é porque eu ainda sou novo, né, então tem muita gente: "Ah, é que você ainda tá novo, quando você for velho não vai aguentar mais". Pô, Estados Unidos a medicina de emergência tá aí há muito mais tempo, você pega emergencistas já com uma quilometragem alta rodada dentro do departamento de emergência e os caras estão lá inteiro, né. E aí vai de que tipo de plantão que você dá, porque o médico emergencista que se forma, ele atua dentro de contextos de departamento de emergência que prezam pela qualidade assistencial e quando você tem uma boa qualidade assistencial, você tem uma boa qualidade de plantão, né, Fernando. Pra quem tá ouvindo para quem tá nos ouvindo aí e ainda não fez uma residência e vive de plantão, às vezes dá plantão em serviço caído, cara, nossa vida dentro da emergência, como emergencista, não é só plantão caído. É claro que eu ainda gosto de um plantãozinho caído, vide meu Santa Marcelina ali na quarta-feira com a Giovana, correria, loucura, sala cheia, naquele contexto, que dá uma emoção, mas que não dá pra tocar direto, né. Mas a gente tem bons plantões, né, Fernando? Exato. E eu acho que, assim, quando você se forma, muda um pouco, as opções que você tem, né. Você sai de uma posição em que você é residente, que você é a mão de obra, que você tem que ir lá e fazer basicamente tudo, né. Então
quando você se forma, existe a possibilidade de você trabalhar sendo preceptor, sendo assistente de outros residentes. E aí, o trabalho ele não vai ser mais tão desgastante igual você como residente lá, como R1, como R2, né, tendo que evoluir, prescrever um monte de paciente, né? Talvez o seu trabalho ele seja mais cansativo na forma de pensar e raciocinar, né, e deliberar sobre tudo que tem que ser feito sobre os pacientes que estão lá. E obviamente, né, existem serviços que você vai trabalhar que talvez não tenha residente, que você não seja preceptor. E aí, obviamente, é você saber escolher, porque se você ficar dando plantão 24 horas por dia, emendar um plantão no outro, meu amigo, isso daí não é saudável para ninguém. Do mesmo jeito que uma pessoa que tiver consultório e trabalhar 24 horas no consultório também não vai ser eh, saudável para essa pessoa. Então, o problema não está em viver de plantão, mas em como você escolhe colocar o plantão e o trabalho como prioridade na sua vida, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui. Pô, a gente precisa se cuidar, é um trabalho desgastante, ter uma carga cognitiva alta, uma carga emocional alta. Se você só viver de trabalhar, com certeza a sua longevidade não vai ser tão grande, porque você não vai aguentar viver tudo aquilo. Então, a gente tem que saber dosar, e eu acho aí que entra uma coisa importante que é algo que você faz muito bem na sua rotina hoje em dia, que é, mesclar os tipos de trabalho diferentes. Então, pô, você vai falar um pouquinho mais sobre isso aí mais pra frente, mas, cara, você faz intra-hospitalar, você faz pré-hospitalar, você faz um pouco de gestão. Isso é sensacional, porque muitas vezes quando você fica sempre só em serviço e muito tempo dentro de um serviço, eu acho que você começa a ver muito mais os defeitos do que as qualidades dele. E aí, quando você consegue ter essa vivência de um dia estar num lugar, um outro dia estar em outro, talvez com perfis de pacientes diferentes, e no outro dia estar numa gestão. Talvez tenha alguém que não goste de gestão, mas talvez a pessoa goste de educação. E aí ela queira virar professor de uma faculdade, ou propriamente da residência, né? Ou ela queira trabalhar só com pré-hospitalar. Talvez não seja interessante você trabalhar só num único pré-hospitalar, mas você mesclar, talvez no SAMU, com um aeromédico, com resgate em rodovia, sabe? Porque realmente eu acho que quanto mais fixo em lugar você ficar, e sem conseguir distribuir isso com as outras, coisas da sua vida, equilibrar, né, família, se cuidar, mais difícil vai ser e obviamente que essa questão do viver só de plantão vai pesar. O que que você acha? Cara, concordo com você. Eu acho que tem que saber dosar a mão na quantidade de trabalho que pega, né? Que o emergencista ele tem essa flexibilidade aí. Então, assim, o cara do consultório, ele não consegue meter 24 horas de consultório, porque ninguém vai marcar uma consulta com o oftalmologista às 2 da manhã. Mas o emergencista, se ele quiser entrar aí 24, 36, 48 horas seguidas de plantão, ele consegue, porque tem plantão para isso. Então a gente tem essa flexibilidade de pegar plantão quando quiser, mas tem que tomar cuidado para não pegar demais. Então eu já dei muito plantão, meu R1 eu cheguei a dar uma burnoutada maneiro, meus R iguais sabem disso. Eh e aí a gente vai aprender a segurar a mão e, pô, achar a quantidade saudável, né. E sabendo que, assim, aquela semana que você tá mais cansado, aquele mês que você tá mais entregue, você consegue passar uns ali, diminuir um pouquinho. Aquele mês que você fez uns compromissos a mais, você dá um gás, pega 2, 3 a mais ali, põe um extra no bolso. Então tem que saber dosar a quantidade de plantão para quem escolheu viver de plantão. E essa questão de você intercalar ou mesclar os tipos de serviço ajuda muito, né. E aí em todo sentido, cara, eu acho que a maioria de nós emergencistas, a gente gosta muito do paciente realmente crítico, paciente grave, e aí aquele perfil de plantão mais caído é bem legal para aprendizado mesmo, né, para você se manter desafiado, paciente complexo, os casos difíceis, aquele paciente que brilha o olho, você fazer aquela reanimação monstra, tirar o cara, daquela condição extremamente grave, mas não dá para viver só disso, então aí você põe no meio um particular, que a complexidade é menor, o trabalho é um pouco mais leve, a demanda é mais burocrática do que de ação, não tem tanta
aquele peso daquele serviço carregado, falta de leito, gente entrando, aquela loucura, mas também sabe que não vai chegar, que aí paciente super legal de manejar, particular super bom para isso, te paga um pouco mais em alguns lugares, né, tem ótimos particulares aí pagando bem para emergencistas, tem aquele reconhecimento. Eh, uma coisa que ajuda muito nós emergencistas, e para quem quiser entrar nessa carreira aí, é trabalhar em locais em que toda a equipe é boa, né, que você tem uma uniformidade. Cara, isso ajuda muito, 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 porque assim, pô, você pega um plantão organizado, às vezes tá cheio, mas assim, com os pacientes bem encaminhado, não ninguém deixou rabo, ninguém deixa nada para trás, tem uma comunicação muito bacana, o cara que está contigo se importa também, o cara que vai vir depois continua o que você está fazendo, esses serviços mais organizados, a gestão muitas vezes está preocupada, então são serviços que o protocolo roda, que o paciente tem assistência e que, assim, te demanda menos, porque todo o serviço está querendo fazer dar certo. E aí eu fui falando e eu já me perdi, eu não sei mais o que eu tô falando, o que que era pra eu falar? Não, acho que era pra você contar um pouquinho dessa sua experiência, assim, de logo que você se formou, você já trabalhava um pouco, tanto no intra quanto no pré-hospitalar, né? E aí você também conseguiu colocar a parte de gestão, né? Conta como Cara, é que é pra você essa questão de mesclar isso, assim, sabe? Porque ao longo da semana, eu sei mais ou menos como é que funcionam as suas semanas, você, cada cada dia tá num canto, assim, né? Você vai exato. mesclando e é interessante, porque é diversificado, isso daí traz aquela coisa de você não tá todos os dias no mesmo lugar. E eu também vejo bastante emergencista aqui em São Paulo, que a gente tem mais contato, com esse estilo de vida, assim, né? Não focado em um só lugar, mas ele consegue pegar um pouquinho de cada coisa. Então tem um dia que é o plantão mais puxado, mas é aquele lugar que você vai aprender bastante. Tem um plantãozinho que é mais tranquilo, para você conseguir dar aquela descansada. Tem um pré-hospitalar, às vezes tem uma gestão aqui, tem uma educação, né? Conta um pouquinho pra gente. Cara, então assim, vamos como é que é minha vida de emergencista depois de alguns anos que terminou a residência, né. Eh, acho que isso aí vai ajudar pra quem tá querendo entrar, pra quem quer saber como é que a gente vive. Cara, hoje eu trabalho praticamente semana sim, semana não, né. Acho que eu já te contei isso, então, como que é a minha escala hoje? A minha semana ela começa na quarta-feira. Então, quarta-feira eu pego um plantão de 8 horas, na preceptoria do Santa Marcelina. Então vou para a sala de emergência, hospital quaternário, alta complexidade, alta lotação, alta demanda, paciente grave o tempo inteiro, mas que me gasta muito mais a mente do que o trabalho, porque afinal eu vou para uma sala que eu tenho residentes de clínica, residente de emergência, residente de cirurgia, R1, R2, R3 dentro de sala, então, pô, adoro o serviço lá, faço quarta das 15h às 23h. Me sobra alguma coisinha de vez em quando, ajudar alguém ali mais mão na massa mesmo. Essa semana mesmo, a gente teve um caso bem complexo lá, uma epistaxe maciça, ninguém conseguiu entubar, acabei precisando entrar, entubei. Então de vez em quando até a gente pratica mesmo. Eh, quarta eu faço o Santa Marcelina então. Quinta e sexta eu vou pra UPA. Trabalho numa UPA ali da zona norte, o Fernando trabalha lá comigo, boa parte da é uma UPA super legal, só tem emergencista dentro da sala de emergência, a maior parte da equipe ou é emergencista do HC ou é emergencista do Santa Marcelina, e tô com um residente, né, sabe que agora a os residentes estão lá todo mês, né? Sei, sei. Sensacional, né? Hum. Agrega tanto pra gente quanto pra eles. Exato. Então, vou para essa UPA, lá eu tenho residente de clínica médica e residente de medicina de emergência. Os residentes de emergência que rodam lá são da Paulista e do Santa Marcelina. E aí, cara, outro perfil, serviço, pô, um pré-hospitalar fixo. Então, assim, pouco recurso, não tenho exame de imagem avançado,
não consigo fazer grandes coisas, também não recebo aquela demanda de paciente extremamente grave, né, claro que chega meios próprios, às vezes um SAMU, mas não é aquela sala com um monte de coisa legal o tempo inteiro. Mas então um serviço aí, já um pré-hospitalar fixo, é literalmente um pré-hospitalar fixo, né. Faço isso na quinta e na sexta, sábado eu tenho o dia livre, e aí sábado à noite eu vou pro SAMU. Faço o SAMU sábado noite e domingo dia. Não sei quem foi a pessoa que decidiu que o SAMU de São Paulo só tem plantão médico de 24 horas invertida, então não fui eu que escolhi fazer sábado noite e domingo dia, todo mundo que trabalha no SAMU entra no plantão à noite, sai no outro dia à noite, é só assim a escala do SAMU. Então faço o SAMU, eh sábado noite e domingo dia. Cara, pô, super legal, o SAMU de São Paulo tá sensacional, bastante estrutura, muito emergencista na escala hoje, galera alto nível, tem uma dupla que roda comigo, com a minha enfermeira, a Thalita, adoro a Thalita, meus condutores são excelentes, adoro o SAMU. Aí é outro perfil de paciente, aquela medicina de emergência, o fino dela, pô, sem exame, sem nada, é pegar um paciente, dar para ele o que ele precisa e entregar ele vivo dentro de um hospital para a galera dar continuidade. Então faço o SAMU sábado noite, domingo dia, e aí segunda de manhã eu vou para registro, onde eu coordeno um departamento de emergência num hospital, acho que terciário, né, a gente tem UTI, neurocirurgia, tem CAT, tem tudo lá. Então, segunda eu vou para registro e fico em registro de segunda até quinta de manhã. E aí eu intercalo lá em registro entre horas de gestão, e horas de plantão. Sou plantonista lá do serviço também e sou coordenador do departamento de emergência do hospital. Pô, um serviço que eu adoro também, tô lá já há 6 meses, tô eu e outro amigo emergencista que é o Felipe Martins, emergencista da Escola Paulista de Medicina, minha dupla, é coordenador e plantonista lá junto comigo e estamos fazendo um trabalho bem legal, qualquer hora a gente tem que falar sobre os resultados de lá. E aí quinta tarde eu volto pra casa, cara, então e aí acabou. Aí tudo isso que eu falei é a cada 15 dias, né. E aí eu chego em casa quinta tarde e vou trabalhar só na outra quarta tarde. E aí nisso, cara, eu tenho gestão, plantão num hospital terciário, preceptoria num quaternário, pré-hospitalar e um pré-hospitalar móvel SAMU e o pré-hospitalar fixo que, pô, é pré-hospitalar fixo, mas às vezes parece um serviço primário, né, você tem paciente que fica internado e não sei o quê. É, então dá para mesclar bastante e se organizar dentro dessa escala. E tirar uma grana maneira, cara, não dá para reclamar, custo de vida é alto aqui em São Paulo, mas me sobra um dinheirinho todo mês, dá para guardar um pouquinho, fazer minhas pescaria, e até gastar com Comprar café. pô, comprar café e a vida vai, né. Boa. Não, é É, excelente, cara. Esse exemplo, assim, seu é muito bom para mostrar essa diversificação. E antes, né, você ainda era professor da faculdade, né? Também atuou como gestor de uma UPA, então você tinha uma ampla gama, assim, de áreas de atuação, né? E tem muita gente que tá assim, porque eu volto a repetir. Acho que você ficar todos os dias, vamos supor, 7 a 7 horizontal num serviço só, cara, é difícil. Quem geralmente sai, por exemplo, da assistência para ir para gestão, talvez, viva um pouco dessa realidade, né, de você estar ali todos os dias só para aquele trabalho. E aí os desafios da gestão talvez sejam outros de quem está na assistência, né. A gente vai chamar pessoas para conversar um pouquinho sobre a gestão, mas eu acho que o gestor, propriamente assim, nessa área de atuação, ele tem uma longevidade maior do que uma pessoa que vive só de assistência, assim, porque realmente a gente sabe que é cansativo, e não só a parte física, mas a parte emocional também, né? exato. E, cara, para conversar um pouquinho e contar um pouquinho pro pessoal sobre a minha vida pós-residência, que fazem 2 meses aí que eu terminei, eu já tinha 2 empregos que eram CLTs, né, então eu tô lá no Hospital das Clínicas da USP e lá eu faço UTI.
E aí eu faço um negócio diferente, aí você pode pensar: "Pô, mas em emergencista fazendo UTI, o que que tá rolando? Não gosta da emergência?" Não, não é isso. São oportunidades de vida que aparecem pra gente que, a gente sempre tem que pensar nas possibilidades. Eu acredito que na UTI eu talvez consiga fazer um cuidado mais amplo do paciente, ter um contato maior com a família, um cuidado mais longitudinal e que talvez na emergência a gente não consegue. Isso é uma coisa que eu particularmente gosto também, sabe, de ter esse contato a mais com o paciente, com os familiares, de, sabe, ver um pouco do processo de reabilitação dele. Então isso me deixa extremamente satisfeito. E aí, quando você está trabalhando numa UTI, isso é completamente diferente do que você trabalhar numa sala de emergência, né, então você tem uma quantidade de leitos definida, você pode ter admissões, mas você não vai ter, tipo, 10 admissões que nem você pode ter numa sala de emergência. Então o ambiente fica mais controlado, é um cenário onde você pode muitas vezes sentar, pensar com calma, né, prescrever o paciente, reavaliar, sabe, ver se aquilo deu certo ou não, mas ao mesmo tempo que é extremamente desafiador e eu reconheço isso, né. Porque quando a gente tá na emergência, a gente, cara, chega no limite ali e fala assim: "Cara, não sei mais o que fazer com esse paciente". Você manda pra UTI para o intensivista se virar. Agora, se você tá na UTI, cara, e você não sabe o que fazer com aquele paciente, não tem pra quem você chamar. Então é extremamente desafiador, mas é extremamente gratificante também, sabe? Você lidar com pacientes super complexos que muitas vezes a gente pega na emergência, que estava grave, que muitas vezes a gente fala assim: "Cara, não sei como esse paciente sobreviveu", e você vê ele reabilitando e muitas vezes saindo andando do hospital, isso é algo muito bacana. E aí tô lá na UPA também, que é um pré-hospitalar detalhe, só para contar um pouquinho como é que é lá na UTI. Lá na UTI eu fico como assistente, então tem residentes, tem R1, tem R3, e a nossa ideia é dar autonomia para os residentes, tanto para os R3 quanto para os R1s. A gente fica lá para passar visita, para discutir os casos, para ajudar nos procedimentos, mas você ali como assistente, você não vai ser aquele cara que vai ficar lá evoluindo todos os pacientes, prescrevendo todos os pacientes, você vai auxiliar os residentes a fazerem isso. Então, obviamente que é um trabalho que é menos cansativo. Eu me sinto pós-plantão, assim, eu fico mais cansado da parte mental de discutir tudo, do que propriamente da parte de, botar a mão ali nas coisas, né, de ter que fazer esse trabalho braçal. E aí tô lá na UPA, em breve estaremos juntos dando plantão. Passo plantão para você a cada 15 dias e eu faço plantão noturno, diferente do Rômulo, eu faço plantão noturno lá. Tô nessa transição pro plantão diurno. O plantão noturno já é um plantão mais diferente, porque ele não tem residentes. Então, sou solo dando o plantão, e aí é um plantão que eu trabalho com gosto. Esse eu trabalho com gosto. Mas é um plantão extremamente gratificante, assim, também. Eu me sinto, muito satisfeito de poder ajudar, né, os pacientes que chegam ali. Muitas vezes chegam muitos pacientes graves, né, e da gente conseguir, fazer diferença na vida dos pacientes. E além disso, também atuo em serviço particular, que aí eu faço um plantão quinzenal, 6 horas, que, cara, pra mim eu tenho visto que é algo muito bom, né? Você vai, entra de manhã, sai na hora do almoço, tem o resto do dia livre pra você, fazer suas coisas, sabe? E isso é muito bacana, sabe, você poder ir organizando sua agenda assim. Eu ainda tô nesse processo de conhecer mais alguns hospitais, de dar plantão em serviços, né, de escolher aonde eu quero me encaixar, de ver se vale a pena ou não, se faz sentido, sabe. E nesse processo todo do pós-residência, eu decidi deixar alguns dias livres pra mim, né, então às vezes eu quero deixar o final de semana todo vago, eu deixo. Às vezes eu quero deixar, 2 dias no meio da semana vago, eu deixo. Eu quero ter essa flexibilidade para minha vida, para eu conseguir fazer minhas coisas que não são só relacionadas ao trabalho e à medicina, né. Então, viver de plantão para mim nesse momento não tá sendo nem um pouco, ruim. Eu tô conseguindo, ter uma vida muito boa. Tem semanas que eu trabalho 30, 40 horas na semana, que é muito menos do que a gente trabalha durante a residência.
e mesmo assim eu consigo ganhar uma grana, consigo pagar minhas contas, consigo guardar um dinheirinho, consigo ter uma qualidade de vida boa, não só a qualidade de vida financeira, mas, né, de conseguir descansar, de conseguir ter momentos com a família, com os amigos, que isso pra mim é extremamente importante. Como é que tem sido isso pra você, Romo? Cara, bom, pra mim agora tá mais tranquilo, né, já tô com a escala mais organizada do que você, já dei já rodei um pouco, né, então estamos organizado. E sobre isso, né, assim, de viver de plantão, tem algumas coisas que eu queria dizer, né. Eh, Primeiro que eu acho que muita gente demoniza a emergência por viver de plantão, mas não é só emergencista que vive de plantão, né. Então tem muita gente que vai fazer clínica médica e depois acaba vivendo de plantão. Tem muita gente da clínica que vive de plantão. Eh, Tem muita gente, da fugiu. Da área Da cirúrgica até. anestésio, da anestésio. Anestésio, cara, tem muito anestesista que vive de plantão. Da área cirúrgica tem muita gente que vive de plantão. Da pediatria tem muita gente que vive de plantão. E é isso aí, cara. Plantão tá aí, e não tenho nada contra ele, adoro o plantão. Outra coisa, cara, para quem acaba escolhendo a residência, outras portas se abrem para dar plantão, então não vai ser plantão mal remunerado em lugar sem gestão. Muda muito o lugar que você trabalha, a gestão que te apoia, você tá num lugar organizado, que você se sente seguro, que você tem, cara, fugiu a palavra, mas assim, você se sente acolhido e assim, você sabe: "Cara, posso fazer minhas coisas, porque aqui as pessoas me reconhecem como o cara que tá tocando o serviço", sabe. Você não fica com aquele medo de: "Ah, vão reclamar do que eu fiz". Não, cara, isso muda muito. A gente precisa de mais emergencistas para assumir coordenações e dar essa segurança para quem curte o plantão, né. Eh Isso é uma coisa. Outra coisa é a possibilidade dos plantões com menos de 12 horas, né. Então você falou que você dá plantão de 6 horas, eu tenho um plantão na preceptoria de 8. Cara, pelo menos aqui em São Paulo, acho que essa não é uma realidade tão grande em todo o país, ainda mais em serviços menos complexos, mas aqui em São Paulo a gente tem muito plantão em horas maravilhosas, assim, né. Então o pessoal, esses serviços com mais qualidade faz a curva térmica, você vê quando que você precisa de mais gente. Então às vezes você pega um plantão de 8 horas ali, eu durante um tempo eu fazia, cara, um plantão de 8 horas que era das 9 da manhã às acho que 8 horas vai dar o quê? 9 da manhã às 3 da tarde, 5 da tarde, um negócio assim. Pô, dava pra acordar um pouquinho mais tarde, voltava pra casa cedo ainda. Tem plantão às vezes que começa 3 da tarde, vai até 9 da noite. Cara, tem vários tipos de plantão. Eh, Plantão de porta, pô, tem muito emergencista que dá plantão de porta e, pô, super tranquilo, emergencista não é só pra sala de emergência. Tem muito emergencista que odeia a porta, né, que é do time paciente crítico ali, só sala vermelha, paciente grave, estabilização, mas tem a galera da emergência que curte a porta, eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Como gestor, eu sei a importância de ter um emergencista na porta. E cara, não dá pra dizer que porque você é emergencista, todo plantão é simples, que eu já ouvi essa história, assim: "Ah, plantão só é ruim pra quem não sabe". Não, tem plantão ruim, mas muda a sua carga mental, cara. Você saber o que tá acontecendo, você todo caso você não ficar: "Ah, meu Deus, e agora o que pode dar errado?". Não, mano, você já sabe o que vai dar errado, entendeu? Você sabe o que você tem que fazer. Isso muda muito, cara, então os plantões ficam mais leves e pra quem gosta é gratificante, né. Eu essa semana, eh, ontem ontem sexta, eu estava no na UPA e com a R1 de emergência lá da Paulista, a Tamires, que me deu um café, tenho que tomar o café dela ainda num episódio aqui. Hum. E cara, eu dei um plantão que foi muito legal, Fernando, te contei um dos casos, né. Mas olha só, porra, o plantão do emergencista, velho. Porra, dentro de uma UPA, irmão, pouco recurso. Cara, olha que dia maneiro, velho. Eh, Comecei pegando o plantão de você, com um caso que, pô, não é todo mundo que maneja. Uma epistaxe fodida que eu tinha recebido no dia anterior, foi tampão anterior, tampão posterior, posterior de sonda de Foley, o anterior com preservativo e escovinha de Clorex. Porra,
Isso aí tem muito estágio no otorrino para aprender. Então comecei pegando esse paciente que ainda estava lá, pô, não sei se eu te falei, mas caiu quase 3 pontos de HB, você sabia aquela paciente? Cara, Sabia. epistaxe fudida, caiu quase 3 pontos de HB, conseguimos estabilizar, transferência. Aí ainda na manhã, a gente pegou um paciente, cara, e esse eu te falei, mas contar para quem tá nos ouvindo, era um paciente que tinha um inseto dentro do ouvido, cara, e o insetinho estava vivo, mexendo lá, velho. E aí passou por uma outra colega, a colega falou: "Cara, não tem como resolver isso aí", fez uma otoscopia lá, o bichinho lá no fundo, pô, a otorrino, eu falei: "Não, espera aí, puxa pra cá", botei dentro da sala de emergência, tirei o movimento do insetinho ali, com uma lidocaína no ouvido, não tinha a pinça para puxar, né, e aí acabei precisando adaptar, através do otoscópio eu coloquei um gelco por baixo do bichinho, por trás do bichinho e limpei ele de lá. Depois, cara, não te falei, então mais um caso da otorrino aí, depois peguei uma paciente que colou o olho com super bonder. Te falei? Esse não, né? Não. Ela estava colando um fone de ouvido e foi abrir o bichinho da cola, espirrou, cara, chegou com o olho grudado aqui, fechado. E aí eu e a Tamires fomos lá, pô, fomos fazendo limpeza com soro aquecido, tal, conseguimos descolar o olho, tinha bastante cola ali no olho ainda, ela não estava conseguindo enxergar, aí eu fiz uma irrigação contínua com gelco no olho e, cara, ela saiu de lá, pô, olho aberto, enxergando, tal, mandei ela procurar oftalmo depois e já deixei o antibiótico ali pelo risco da úlcera de córnea, né. Então mais um caso daí um caso para oftalmo. Pegamos um pneumotórax, cara, e aí drenei o tórax com a R1 da clínica, ou com a R1 da cirurgia, a Tamires. Nesse plantão ainda teve uma TAC supra, que a gente atendeu e, cara, pegamos um influenza que desaturava bastante, um paciente que chegou saturando 60 e poucos por cento em ar ambiente, influenza A positivo. Rolou um AVC em delta que a gente conseguiu transferir para trombolizar. E, cara, tudo num único plantão. E eu saí de lá e falei: "Caralho, velho, fui emergencista hoje". Caso da cirurgia, da clínica, da neuro, da oftalmo, da otorrino. Cara, resolvi, sabe, foi aquele plantão gratificante que para muita gente poderia ser muita coisa ali que incomodava e que tudo, pô, sabia como resolver, foi pá, 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 resolvendo cada coisa e melhorei a vida de muita gente ali. Então, cara, é bom assim, eu saio de lá feliz, sabe. Você sai realizado, né, acho que é importante isso também. Talvez se eu tivesse um dia de 6 horas de consultório, eu ia sair de lá triste, mas eu tive 12 horas de emergência que eu saí felizão da vida. Exato, e eu acho que, cara, que nem a gente comentou no começo desse episódio, de que muita gente, eh julga a medicina de emergência por achar que é só viver de plantão, e a maioria das pessoas que falam isso, elas não são emergencistas. Então, assim, se você quer saber, se a vida de plantão para a medicina de emergência é boa, converse com um emergencista, porque sempre vai ter aquele seu professor da faculdade que é cirurgião torácico, que é, sabe, uma especialidade aí, você vai falar que você quer fazer medicina de emergência, ele vai falar assim: "Ih, vai viver de plantão o resto da vida, não faz isso não e tal". E aí quando você vai ver, é ele que tá lá dependente do plantão, porque não soube se organizar financeiramente, porque escolheu uma especialidade que ele achava que ele ia conseguir fazer um consultório, mas às vezes é saturado pra caramba, que não tem a possibilidade de você fazer ambulatório. Então assim, escute, emergencistas falarem de como é viver de plantão, né. E ao invés da gente sair aí falando, né: "Ah, medicina de emergência é foda, vai viver de plantão, isso e aquilo", cara, saiba que tem muitos e muitas opções de trabalho e de caminhos para você seguir na emergência, né. E aí, cara, eu quero te fazer uma pergunta pra você que saiu agora, porque essa é um clássico da galera que fala mal da medicina de emergência. Emergencista vai ter que disputar mercado com recém-formado. Me conta aí
Qual a dificuldade de entrar nesses serviços que tem o cara que não fez residência, que é recém-formado? Como é que tá a sua vida disputando plantão? E assim, cara, porra, eu queria pegar um plantão e não consigo, não, ninguém me dá um plantão. Como é que é essa vida? Me explica como que tá sendo disputar o espaço com o recém-formado. Olha, é difícil, viu? Vou te contar, tá cada dia mais duro. E brincadeiras à parte, mas eu queria falar que talvez a nossa realidade aqui em São Paulo não represente a realidade do Brasil todo, mas a realidade aqui em São Paulo é que tem muitos hospitais, inclusive hospitais públicos, né, não são só os privados, que só contratam pessoas com residência médica. Então, assim, é muito improvável que você, formado em medicina de emergência, vai disputar plantão com recém-formado. Então, assim, além disso, cara, se você quiser, você trabalha todos os dias e em bons lugares e com boas equipes, lugares que te dão infraestrutura, né? Eu, nesse momento da minha vida, eu estou trabalhando um pouco menos porque é uma opção minha para esse momento da minha vida, até eu ir conhecendo, vendo o que faz sentido ou não. Mas a verdade é que dentro da medicina de emergência tem muito lugar para trabalhar, muito lugar bom, e que você não vai ficar disputando vaga com um recém-formado, tá? Então, essa talvez seja mais um mito aí que a gente escuta muito as pessoas falarem, e principalmente pessoas que não trabalham na área ou que trabalham em lugares em que não tenha uma estrutura que saiba valorizar o médico emergencista, né? Cara, exatamente, né. Eu acho que a gente não disputa espaço com recém-formado. Tem lugar que a gente trabalha junto com recém-formado, né. Eu não tô em nenhum deles hoje, acho que você também não, mas, por exemplo, nossos residentes lá, eles estão na UPA, que eles fazem sala e tem dia que tem recém-formado na sala também. Mas, cara, quando você tem o emergencista, acaba que o próprio gestor sabe da qualidade do emergencista, ele prefere um cara bem formado, né, um emergencista formado, um residente em medicina de emergência, então você tem um pouco de prioridade para pegar o plantão, tal. E acho que tem uma tatanhada de lugar aí que tá pagando um pouquinho diferente, ou às vezes até bastante a mais, né, para puxar o cara com emergência. Então, às vezes, você tem escalas que é, às vezes, o cara sem formação e o emergencista no mesmo espaço, né, mas o emergencista nesses lugares costuma ser mais bem remunerado e ter um pouco de prioridade ali, porque o gestor reconhece isso, né. E tem lugar que não, tem lugar que é uma porcaria, e aí um pouco é culpa também do gestor. Gestor que não está interessado na qualidade do serviço, ele só quer pôr qualquer um na escala, tem, infelizmente a maioria no SUS, mas tem no particular também. Então tem, pô, gestão mal feita pra caramba, que o cara assim, ó, vou pagar o menor preço possível para colocar um Zé qualquer lá, e aí o cara, mano, não faz gestão de custo, ele não sabe o quanto é mais caro você colocar um profissional mais barato, ele não tá interessado na qualidade do serviço, então, pô, não olha o número de eventos adversos graves, não está preocupado com a saúde da população que ele atende. Infelizmente isso tem lugar que o emergencista, não é valorizado, mas aí, pô, eu acho que nenhum emergencista quer entrar num lugar desse, porque é sinal de que realmente o serviço não tem os princípios pelos quais a gente preza, né. Eu acho que quando a gente passa por esse processo da residência também, a gente aprende a saber escolher, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu sei, lugares em que eu consigo trabalhar e que me trazem uma boa qualidade, de trabalho. E que nem a gente falou, com as opções que a gente tem disponível hoje para trabalhar, cara, é muito difícil você ter que obrigatoriamente ficar num lugar só e num lugar que é ruim, sabe? Que você tá sofrendo, que a sua gestão não te ajuda, que você não tem uma equipe boa, que você não tem uma cultura organizacional boa. Então, hoje em dia a gente consegue, né, discernir o que que são bons lugares para trabalhar, entender a diferença que faz você ter um gestor que está interessado em melhorar o serviço, né? E a gente vai ocupando esses lugares. E aos poucos, com a valorização da medicina de emergência, né, da nossa especialidade, a ideia é que, cara, o gestor tenha que ser
um médico emergencista e que todos os médicos que trabalhem no pronto-socorro sejam médicos emergencistas. Ainda não é a realidade, mas a gente espera que seja em breve, né. Ô Fernando, aí vou te perguntar uma outra coisa, cara, já ouvi críticas sobre a medicina de emergência que tipo assim: "Ah, o emergencista ele é só um triador, é um secretário de outra especialidade, nosso papel é só mandar para os outros e tal". Qual a sua opinião sobre isso? Como é a sua visão, assim, de, porra, trabalho num serviço que o que chega não sei se o seu particular hoje é assim, pô, trabalho num serviço que chega e eu ligo para o colega da cardio lá para passar o caso que vai ficar internado para ele, ligo para o colega da cirurgia e falo: "Ó, tem que internar esse, tá assim, assim, assado", como é que tá como que você vê isso? Cara, eu acho que existem serviços e serviços e demandas e demandas. Eu acho que você deu exemplos muito práticos de como o emergencista faz diferença no atendimento e que ele, na verdade, pode poupar o especialista e, na verdade, não ser um triador para eles. Então, você falou, pô, eu atendi uma paciente que estava com uma epistaxe grave e eu fui lá e fiz, o tamponamento, tanto anterior quanto posterior. Isso obviamente não excluiu a necessidade da pessoa de ver o especialista, mas com certeza ajudou a estabilizar a paciente e ela ter uma avaliação melhor desse especialista. Você foi lá, reconheceu que o paciente tinha um inseto dentro do ouvido e você resolveu sem precisar levar pro pro especialista. Então isso acontece diariamente, né, da gente conseguir, por exemplo, num pronto-socorro, atender, às vezes na porta, às vezes na sala de emergência, um paciente que tem uma fratura, né, que teve uma queda, qualquer coisa assim, e que não precisa de procedimento cirúrgico, nada nesse sentido. E a gente conseguir resolver, né, sem necessariamente passar pela avaliação do especialista. Então, óbvio que em alguns hospitais existem recursos e situações em que você vai precisar do especialista para resolver a vida do paciente, mas eu acho que a gente entra como uma chave essencial para deixar esse paciente mais seguro e evitar que intervenções desnecessárias sejam feitas, né, por exemplo, uma internação desnecessária, um procedimento a mais desnecessário, e entrega o cara mais redondo para o especialista. É, cara, legal. Eu já trabalhei em serviço particular, cara, que a gente ligava, dependendo do caso, para o especialista, sabe. Então, mais de um até. A gente tinha liberdade, pô, você recebia o caso ali, dava seu primeiro atendimento sem problema. Tinha paciente que ele são aqueles serviços que o paciente tem um médico dele, sabe. Ele chega: "Pô, sou paciente do doutor fulano". Então onde eu trabalhei pelo menos, eu tinha liberdade de dar o atendimento e depois eu ligava para o doutor fulano. Então eu ligava: "Pô, doutor fulano, seu paciente veio aqui, ele tá com essa e essa queixa, já fiz isso, isso e isso, eh, vou liberar, vou internar, queria a sua opinião sobre, se eu interno ou se eu dou alta". E, cara, vou te falar uma coisa, não me incomoda, viu. Porque assim, aquilo que eu tinha que fazer, cara, eu ia lá e fazia. Não precisava de permissão do cara pra fazer o óbvio, entendeu. E o óbvio pra mim como especialista em medicina de emergência. Então podia fazer sem problema, que o doutor fulano não me enchia o saco, até porque a gestão me dava essa autonomia, eu só tinha que, coisas mais específicas, ter essa interface. E cara, às vezes vem umas coisas que, pô, é complicado, né. Então também não me importava de casos extremamente complexos, de subespecialidade, ligar pro cara e falar: "E aí, o que que você quer? Na verdade, Me dá cara, eu o acho me que a dá gente o caminho aí, né", porque a gente não sabe de tudo, né, cara. não, e acho que a gente tem que reconhecer que a gente não faz nada sozinho. Não. Então, cara, a gente precisa de outras pessoas, assim como esse especialista precisa de alguém lá no pronto-socorro recebendo esse paciente, porque não tem como ele receber no consultório. Então, é continuidade de cuidado, né? Você passar
ligar pro especialista, pro médico que acompanha, esse paciente para você: "Ó, recebi ele, ele tá assim, ele tá de tal forma, eu pensei em fazer". Isso é continuidade de cuidado, isso é longitudinalidade no cuidado, isso é extremamente essencial para um desfecho positivo do paciente. Imagina você pegar um paciente lá que, eh faz acompanhamento com o médico, você interna, faz tudo da sua cabeça, nem avisa o médico que ele tá lá, ou, sabe, tenta resolver uma coisa que você não tem expertise para fazer, isso prejudica o paciente, né. Então, é trabalho em equipe, né, então, inclusive interdisciplinaridade, né. Cara, e vou te falar uma coisa, eu acho que para o especialista, para o outro especialista, porque o emergencista também é especialista, né, mas para essas outras especialidades ter um emergencista no serviço é muito bom, né, cara. A Gisele, minha noiva, é masto, como você sabe, mas talvez nem todo mundo que esteja ouvindo saiba. E eu lembro de um caso que que ela teve, que me chamou muita atenção, cara, que eu falei: "Pô, se fosse na minha mão era outra coisa". E a gente como emergencista, a gente se amarra em fazer o primeiro. Pô, não sei você, cara, mas se tem uma coisa que me dá um calorzinho no coração é receber um caso e, pô, passar de mão beijada para o colega de outra especialidade, entendeu. Vou até desviar. Por exemplo, semana passada, quando eu estava lá em registro, peguei um caso bem legal, cara, um cara que foi cortar uma árvore, e tomou um choque numa rede de alta tensão mesmo, mais de 10.000 volts. Eh, o choque fudido, o cara estava lá em cima da escada, caiu 10 metros, se esbofetou, e aí foi pra mim, como um politrauma, um grande queimado e vítima de queda de altura. Cara, fiz o primeiro atendimento, recebi, sabia que era um politrauma, trauma de alta energia cinética, TC full body pra ele, descartei outras lesões, identifiquei uma rabdomiólise, eu vi as queimaduras, calculei superfície corporal queimada, as parada toda, pô, deu uma CPK estouradaça, acho que era maior que 25.000, comecei hidratação, lancei uma alcalinização de urina, tal, tal, só avisei o colega da cirurgia, falei: "Irmão, é isso, 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 tá assim, assim, assado, vou internar, leito de UTI, é pá, pá, pá". O cara viu no outro dia, cara, entreguei, fiz o meu, pô, fiquei felizão, fiz o meu no pronto-socorro. O colega da cirurgia também deve ter ficado felizão, afinal não precisou descer lá no pronto-socorro, só viu o cara no outro dia. Então isso é muito bom. E me dá muita alegria conseguir fazer essa parte bem feita, sabe. E aí eu lembrei de um caso que a minha noiva pegou, olha que legal, cara, ela é masto, e aí eles tinham operado uma paciente, dado alta, beleza, não lembro, era cara, alguma coisa, oncológica que eles colocaram uma prótese, assim, foi aquelas reconstruções e tal, e aí depois de tirar o tumor estava com uma prótese. Eh e aí, cara, essa paciente teve uma dor súbita em casa, cara, súbito assim, pau, teve uma dor, logo depois sincopou, foi para o aí ela ligou para o médico dela, num serviço particular, né, ela teve a dor, sincopou, ligou para o médico, falou: "Ó, aconteceu isso", o cara falou: "Ó, vai para o pronto-socorro". Chegou no pronto-socorro, ela estava hipotensa, o médico de lá abriu um protocolo sepse e ligou para o médico, para o mastologista da paciente. E não fez mais nada. E aí o chefe da minha noiva ligou para ela e falou: "Ó, vai ter que ir lá porque precisa olhar, não tá fazendo sentido, o colega do pronto-socorro falou que é uma sepse". E aí chegou lá, pô, ela teve que examinar a paciente, foi pedir toma e não sei o quê. E eu fiquei olhando, cara, quando ela me passou eu falei: "Cara, isso não é sepse". Já viu e outra coisa, esqueci de falar, teve essa dor súbita, a síncope e a mama aumentou de volume subitamente. Eh, aí ele falou que era uma sepse de foco mamário, era uma mastite pós-operatória. Aí eu falei: "Mano, que isso, velho? Faz o seu, irmão, você tá na emergência. Cadê, irmão? Sepse aguda". Você já viu um paciente séptico agudo? Tipo assim, ó, pá, abriu uma sepse vendo TV, e aí de repente fez sinal flogístico agudo, em 30 segundos a mama inchou e, pô, é uma sepse, hipotensão. Falei: "Cara, tem um hematoma ali, irmão.
cadê, pô? Vamos fazer um ultrassom da mama para ver se tem hematoma, vamos pedir um exame de imagem, porque se fosse comigo, eu ia ligar pro cara e ia falar: "Ó, é o seguinte, seu paciente chegou aqui, tem tais sinais, a história é essa, eu já pedi isso, eu já fiz isso, não é sepsis, não é isso, já tem o exame é esse e agora?". Cara, o cara não fez o inicial, velho. E aí sobrou pra minha noiva ir lá, meia-noite, entendeu? Pra falar: "Ah, não, pô, não é sepsis, isso aí na verdade foi um hematoma que formou por baixo da prótese interna que eu vou operar amanhã de manhã". Então assim, cara, eu não sei, cara, eu adoro isso na emergência, quer fazer o meu e para o especialista deve ser muito bom também, porque o especialista não precisa ir lá, pô, você tem Sim. não sei nem dizer. Você tá me Não, entendendo, né? Espero que quem esteja em casa sim, esteja não. entendendo também. E te falar, agora eu atuando na UTI também, eu vejo a interface muito grande que existe com nós emergencistas. Então, cara, eu recebo os pacientes que são avaliados e conduzidos pela galera da emergência da USP lá. E pra gente, a gente recebe muitas vezes os casos muito mais redondos, né, por conta dessa qualidade de atendimento que eles fazem ali quando o paciente chega. E isso faz uma diferença enorme, a gente sabe, né? Até os pacientes que a gente, por exemplo, conduz lá na UPA, a gente sabe que o paciente ele vai chegar muito mais redondo nos hospitais que ele vai, muito por conta desse trabalho que a gente faz bem feito ali de conduzir nesse atendimento inicial. E, cara, isso poupa, não é verdade, não é que poupa, isso diminui a mortalidade do paciente. A gente sabe Ah, que essa é a realidade. cara, eu eu troquei uma ideia com os colegas da intensiva uma vez, eu achei uma coisa muito interessante, né, porque eu já tomei esporro de intensivista, várias vezes, de tipo: "Ah, como é que você não pensou nisso? O caso era isso, era óbvio que era isso". E os caras, tem uma galera às vezes nem é intensivista de formação, né, só tá dando plantão na UTI. E os caras acham que você tem que saber tudo, né. E a verdade é que na emergência você trabalha com informações e recursos limitados, né. Você tem uma história que muitas vezes não bate cré com lé, você não tem resultado de exame, você não tem todos as informações e você traça um caminho ali em cima do que você tem. E aí uns colegas da intensiva já me falaram uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, né, que quando a gente erra na emergência, isso é muito importante, cara, que sei lá, pô, chegou um caso, você achou que era, sei lá, você achou que era um TEP. Achei que era um TEP, pô, comecei a fazer como TEP, piriri, pororó, fui no rumo do TEP, esse paciente subiu, não era TEP. Mas beleza, cara, para o intensivista isso é importante, porque já excluiu o TEP. Se não era TEP, porra, que outra coisa pode ser? Então, isso é muito louco, né, às vezes, tem muita gente muito intensivista aí que fica aí pra quem trabalha na emergência, fica tomando esporro aí de intensivista. Esses que dão esporro reclamando porque você não acertou um diagnóstico, eu acho que são os cara que não entende, que são mais fraco, porque o bom intensivista ele entende o que tá rolando, né. Exatamente, cara. E isso faz muita diferença. Doutor Rômulo, papo muito bom, meu querido. Como sempre, e hoje para mudar um pouquinho o nosso cenário, que a gente sempre pergunta uma habilidade aí essencial para o emergencista, vamos mudar. Eu queria te perguntar, se você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Série, livro, artigo, alguma coisa que esteja na sua cabeça. Carai, não sei, hein. Série, livro, porra, mano, sei lá. Série, legal, pra conhecer a nossa vida, The Pitt. Acho que pra quem Boa, não e é sabe uma baita de uma série, né? né, pra quem não sabe, The Pitt é altamente realístico. Tem curadoria de médicos emergencistas, e o que você a olhar e falar: "Pô, é mentira pra nós aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é a realidade, né". Exato, cara, é uma série que ela você consegue analisar ela de vários pontos. Você consegue, por exemplo, olhar a parte técnica,
que é muito importante, mas tem aquilo que a gente gosta de discutir aqui, né, dos soft skills, das habilidades não técnicas. Então tem o sofrimento da galera com o PS lotado, tem manejo das emoções, tem manejo de estresse, sabe, tem discussões entre as pessoas que são coisas que acontecem na vida real mesmo. Então não é fantasiado, é o que realmente acontece, com a gente no pronto-socorro, né. E eu vou deixar uma indicação aqui de um livro, vou até pegar aqui na minha estante. Cara, esse livro aqui que eu queria indicar é Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. Cara, é um livro bem interessante, porque acho que hoje em dia a gente tende a ligar noticiário, a ver as coisas do mundo e a gente acha que é só tragédia, de que o mundo vai se acabar. E aqui, na verdade, ele traz uma análise muito detalhada de que as coisas do mundo estão melhorando, né? Se a gente Hum, compara aí com a evolução da história, e que as pessoas, na verdade, elas não são muito mais individualistas e egoístas. Na verdade, elas muito mais estão aqui para se ajudar, né, e ajudar os outros, do que propriamente para pensar em si próprio. Então é um baita livro aí que vale a pena. E é isso, né, Dr. Romo? é isso, né. Fechou por hoje? Ô, vamos fazer um próximo? Que eu queria entrar no assunto, mas tô vendo aqui em cima 1h01 de gravação, tal. Vamos gravar um sobre o lado ruim da emergência? Que nem tudo são Vamos, com flores, certeza. E né. Já cara, já antes desse pensou, deixa eu te episódio perguntar uma coisa, você já pensou em desistir da emergência quando estava na residência? já, com certeza. Não foi uma vez só. Então depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente faz um episódio desse, mas antes da gente terminar, eu queria só falar que as opiniões que a gente expressa aqui nesse episódio são de responsabilidade exclusiva dos participantes, eles não representam em nenhuma hipótese a posição oficial dos hospitais e instituições que a gente trabalha. Beleza, galera? Então É sigam a isso. gente nas redes sociais, Café com Emergência, Spotify, YouTube, Instagram, e ficamos por aqui até uma próxima. Valeu, Dr. Rômulo. Valeu, Fernandão. Valeu, galera.